se que vou avilá, tindá, puchindá, aí prometi sardá, que se te ingerel, pesque cangueriá, te dastil te bexel lesa, ando raio. Motol João 14, eis que na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito. Mas iria para o Pai, para vos fazer morada, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Cadê essa promessa? Cataramaro Cristo, que caia vela volte, da stilta vel, leite cangeri lesa. Aí, cadê promessa que é motolamento o Cristo? Se que se tem gerela me te bichas lesa ando raio, né? Aí, a cana se te do godilpe, cadô arrebatamento. Que parece que Janás, que é motor Daniel, e 70 semanas de Daniel, né? Peraí, pastor. Não pula ainda. Então, o Cristo pendá, que ande diz, se te avel palamende. Sim. Cadê buti cai buchol porque vou avel palamende, buchol pe arrebatamento. Exatamente. Cadô arrebatamento. Vou se buti cai moras te avel, ou tanto fez como tanto faz. Obrigatório te avel o arrebatamento? Obrigatório ter estilo te avel arrebatamento, só estar montola na Bíblia que se te avel o arrebatamento. Então, ia buti certeza sim que o Cristo avel palecanguiri. Cadê e diz palavra diz existir, cadê a sarmenta tu de casa me carcar, cadê a certeza que tribul te avel e crentonoso, codoles que primi sardar Cristos, codo cai lá Cristos, pesco gás, sar pesco scriptori, cadê a certeza e cadê tribul te trair, cadê pachamons tribul te trair andeles cotraio, que o arrebatamento se te avel. Ai cana se te avel cadê, pastor? Camás seja nas cana, avel o chasso diz o segundo, cana avel o Cristo pale cangiri, te si que se certeza, te si que o Cristo pendá que se te avel, cana avel a cada um. Próprio Cristo pendá que no modelo janel cana avel a cada um. Que te competi la mengue, te lanjuria, aí te o Cristo te janelo chasso, numa com janelo chasso, o dias, o minuto, se amaro dela. O importante é meta e tu tributo e pachaça mendecador, aí tributo a vela mecadi certeza que o Cristo sigo se te avel pala peixe cangeri, pala soste Patrick, pala seasso gode de casa, já penica de lumia, pala seasso de casa, só naquele pecadi vriaman de cadilumia, só de casa, que sarugou de motola de vorbale de vleite, que o caminhos butengo se te chudriol. Aí próprio Cristo montou querer indagação e pergunta, né? Que montou cadê a cana bolda será que era cava aí que pachamos pecadipu, né? De casa diz só aconteceu, né? Esse cenário caótico. Pastor, me puxar o sacador. Só cima aí que pergunta aí que versículo que tem engatilhado. Mateus, o capítulo bista estar, o versículo bista aí. Por que haverá então grande aflição, motolo Cristo? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Há de haver tradução, Ramolo, porque haverá então grande tribulação. Acaná, tu penês que o Cristo, canavó vela para pesque cangueirim, é raro, difícil se ter aquele pachamos ou chachô. A canapalha do capítulo bista estar, versículo bista ek, penelo Cristo que se te vê bari tribulação, sarnica da zumadá ilumia e bari tribulação, e bari vriamia pari difícil. A cana velo Cristo. Mayanglal de quem só te vê cachá tribulação, cai se o tema ande cadiriat. O Cristo avel mayanglal catare tribulação, o Cristo avel máscara tribulação, ou Cristo haver pale tribulação? E é a pergunta do pré, mid e pós, que eu quero saber ainda se é plano de celular. Bom, o pré, mid e pós, daí a ver o Cristo maenglau, que bari tribulação, máscara de tribulação, que se trimbers taipash, que cadê bari tribulação, vai se fuladi ande due parti essa trimbers taipash de e governo lasciou e governo
que siles e que ajuda e que custo financeiro, né? Que é em que motola minha bugemarca de besta quando estila te chinelo te querer comércio trimber te paz de bonança de lachimos de tranquilidade e falsa pátia que motola Bíblia que é a vela tá o duito trimber te paz que se te vel que se te sicado o anticristo, né? Com bari perseguição contra o gené que se te vê marca da besta, que se te vê seca da lá colar, né? Ou a vela o Cristo para cananciar naquela cadô, a vela para peite cangiri. Então, se a me cadô em paz, se gené que é pachampe que o Cristo se te vê mais anglal, catarcadi buchiço gode se te daquele, para vela para peite cangiri, só estar eu vou balé de vleite também se te velte expliquis também que se ele ponto de bíblico de que se te penena minha te dena me embasamento bíblico André de vorba codosso pachasa me codosso se te penas aí me pachama que o Cristo aí não uma menos a Maria linha teológica que a Maria Cangiri que a escatologia e linha teológica Maria que é samarminianista a me pachasa me que o Cristo se te ver mais anglala e Cangiri naite naquele para de pari tribulação se teólogo que é pachampe que a vela no pré se pachampe no midi o midi-se no meio da tribulação. Quando a trimber está paz de la chumos, mais anglado do que só vele bari tribulação e perseguição, antunde Cangiri se te vela arrebatada, e naite naquele para bari tribulação, aí se não é extogene que pachampe que tribulte naquele Cangiri para de tribulação, aí que cana vena lefta berch, antunde velo Cristo, Sar Mateus motol bistestar, que babari tribulação que o duito cana naquela se antuncha velo Cristo para peite cangiri. Pastor, então telerelo público a canal aí acho na minha canal que é difícil tema complexo sim. Bujene entre sardineta e botiva te alerdeço sica do tribulação. Aí só alertamos então de caderiat que tribulação se egvriamia que lumia se tem naquele aí egvriamia desia pari egvriamia desia azurali que viu o anticristo se te vaza benega de vriamia. Aí sim então no total é ftaber. Cadê a pastor? Exatamente. A canai pergunta assim: e cangiri se tem naquele cada lá ftaber. Aí se te diquel e birevia catar o anticristo. E cangiri se te diquel numa e trimber sai do paz catar e birevia trimber sai do paz lache catar e birevia catar o anticristo. Vai mai anglal so te tolpe o anticristo e cangiri se te avela arrebatada. Então pala cadô formiza me cada lá trim termo que sim pré-tribulação, mai anglal so te avela tribulação, mai anglal so te vazel pe o anticristo, mai anglal so te avela perseguição pré. Aí então te avela o arrebatamento. Midi que sim cana o anticristo querele birevia la chitrim bercha de paz. Aí cana sicado que bilachou, então te avelo Cristo, tá aí arrebateu para esse cangueirim, aí time que ela mete na casa ele vriamia, ele trimbejo tá aí do paz, e vriamia pari na sul. Aí se é último que se é pós, que cangueirim se tem naquela, e se tem daquele que o life tá berch, catare birevia do anticristo, vil trimbejo tá aí do paz lache, aí vim trimbejo tá aí do paz bilache. Interessante, pastor. Me pendemos que a doma englata sai achei bem frisado, cai acho nem na minha mare pral. Pastor, o mais interessante sim que estou pensando que o teólogo nesto se nesto se haver, nesto também te vem ele doia no mesmo tempo, que se omide, te aproveitem veitia, ver com haver. Mas sabe se cai mais butsi lá embasamento bíblico segundo Amarô de Climô, segundo a Maria escatologia. Se o pré, se o midi, cai se no meio ou se o pós. A mim, pachasa-me ando pré. Que cangeri naite naquele pacadi tribulação.
se tu Bíblia cote, conseguiste por três lá rapidinho. No computador, pastor. Então, puter a minha cote, que é o mais fácil. 1 Tessalonicense, capítulo pai, versículo 5:9. E Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, o deixo. que morreu por nós, nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Amém. Vou motor ando pandinha que Tito Sarmaigdata. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e bari tribulação, motor que a vela e ira le devlete pelumia. Aí o carcá motor que o del ti destini sardami, ti mequela meter a vaz andelete ira. E grande tribulação, pastor, se echoli e devleski, vai echoli dos manoski, echoli do anticristo. Não, e ira de Deus se cado perante tribulação. Ande bari tribulação. Sostar, cote o del se te mequel o anticristo te querel peixe buti. Ele vai permitir que o anticristo tenha poder. Porque tudo é permissão de Deus. Tenava a permissão de leite, não te acontecer. Numa que cangerice te avel, garadica tareira le de leite. Então, todo momento se bari rolim, garadica tarodel, caringue manushen, caisi ímpio. Kaiti achundine kalesquivorba. Cadê? Exatamente. Aí tu, penescate no capítulo 5 do Purvo Tessalonicenses, versículo 1a, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Exatamente. Apocalipse Eftá de Xuxou, capítulo Eftá, o versículo 1a de Apocalipse. Apocalipse 7:16. Cataro capítulo 1a. Não. Gicataro de Xuxou Mutolcadian. Depois dessas coisas olhei e eis que vi uma grande multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono, sobre os seus rostos, o adoraram a Deus, dizendo: Amém, glória e sabedoria e ações de graças, honra e poder, força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem-o de dia e de noite no templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais, cachá parte de quem? Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles. Amém? Só se cate, Patrick. Somo tolaming o Cristo, que vos socia amém. O pão da vida. Kodoka halan da leste. Nunca mais terá morte, será saciado. Aí motolaming que vos sia água da vida. Timotol para samaritana, que kodoka pelan da pai, que não teve truxalô. Então sarca aquela gente na cline truz, na cline boca. Sostar, te das tinte comercializin, ando apocalipse pale motol, que se te vele marca do
da besta, che si meia, te da stinte comercializinte, cinente, pocinente, bicinente. Amen, savi marca si piamenti. Oradle Cristosco. Santo Duhu. Oradle Cristosco, simno pamende, savi si e pecciata. Oradle Cristosco. Então, se oradle Cristosco, nós temos que ver segunda marca, que cada tu san propriedade várias categorias, aí si tiro simno, o pral, nós temos que ver várias com tenacindales. Tenacindales de todo peixe marca. Do momento que se marca le Cristosco propriamente, nós temos que ver haver simno propriamente. Então, pecaste a vela com o simno, pecodou que naile simno chiek, antunj lá cotolo dos mano pesco simno, que se o show, que em tese que é motolo que a vela el trin chovalhar, né? Então, te das tinte chinente, bicinente, querem Cadou na grande tribulação. Na grande tribulação. Então, e canguerina stilte naquele pebari tribulação, te das stilte a vela haver marca. Então, boco de a maritese baseissa me ande soste, ande arrebatamento mai anglala cangueriaco, sosta... E arrebatamento, pastor? Se a ilumia se te dedica do arrebatamento, vai ser que teve ele arrebatamento secreto. Acho, por parte, tu cameste eu tô queimando a largada. Morrer. Então, só se, na stile canguerite, da stile vela due simno, a vila cristosco, tavi o simno le dus manosco. Impossível. Impossível. Aí cada motor que naite mai avele boca na cline boca, sostar, chilineu simno, também nasle o simno le devlesco, que cada cito o simno le devlesco, o Cristo motor que se você tirou manrota, você tirou pai. Então, nastiste naqueles boca, nastiste naqueles truste San Andreano do Cristo. Então, que disse é evidência que é canguerici naquela tribulação. Haver evidência, sim, que o Cristo, tu te volis varicasque, te cames varicasque, tu me queres ando sofrimento, te naquele. Difícil. Tin deles desligate, anda tirira, anda tirou, anda com um momento de dificuldade que se tem naquele. Aí cada motolo o dele que vou volila minha, me que sabe da já nas te volis a mare chavengue. Imagine tu vou que se dad, te volila minha mai but, tu achis que vou me que ela pesque cangueria, pesque luz ardente naquela tribulação, anda susto. Te si que vece pringiandi neles, te si que vece primisar deles, te si vece que haladine pesque gada, andoradle Cristosco. Para soste mais tinha necessidade siles te mequel te naquele cangueri para tribulação, te dastil te naquele cangueri para desespero, para boc, para truz. Servite to sardemo a cana no Mateus 24, 21. Tempo como nunca houve na terra. E grama de prabarim, de sazur ali como nunca existiu. Aí para soste mete tu primissar tamel Cristos. Te faz escape te dá na casa para tribulação, te dá na casa para cadô. Que o começo e o princípio das dores. Se cadeia vai dar. Carcar motor que na clínica pagna, boc, truz. Aí sendo que o Cristo motor que vou se amar o manro, vou se amar o pai, que nós tiste na casa boc, nós tiste na casa truz. Então, cadisse é que buchica em gerel mate de cau, em gerel mate te ralharau que cangeri naite naquele pai tribulação, que na necessidade de um momento que vece e cangeri se cada pesco camnimosle Cristoski, cana primiles, aí cana del perigate catarobezer. Aí, na necessidade, pale voi te haver atentada, vai zumadi, te naquele pai zumaimos da estica chimassa le Cristosa. Que tribulação também servila sar zumaimos. Uma última tentação. E que timotol que deixo gene avena, anda tribulação, anda apocalipse, carca efta de chuchou da que motol que sin geneca e aven que sostra haladine pesco pesque gada haladine andoradle Cristos que te dastil te venle e que chance te dastin te den André que cote chachimasa decline sosi ai line pesque pecodogindo que os que pimos o Cristo e das sardinetes que pimpe. O Jordan amarou.
vamos mostrar daí comentário. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia que ele vem. Bogou Cristo. Se for pós-tribulação ou mid no meio, todos iriam saber. Tipo, ia ter uma, estatisticamente, uma probabilidade de você saber quando que Cristo iria vir. Cito vários referências para cada um. Sim. Volta, Sr. Jordan, que carcada Jojo. Carcada essas egalusão, né? Dessas mais ou menos, butia a entender evriama que avilaças o Cristo. Sostar, bom, que razer conta, por midi, podopaj odrom. Pirdam trimberstepaj, então só falil, trimberstepaj, então a canassi te velo Cristo, vece preparisar ela sassavo pecodolar trimberstepaj, telene Christos. Aí também vi que coloca na cline, tribulação bom na calama, leftaber, então a canambura é tranquilo, que então o Cristo se te vê. Aí sendo que o Cristo, o próprio Cristo, motodá, que conici janelo, chasso, evriamo, dies, o minuto, que numa com janel, si o dele. Então, carcá volta o Jordan dá, dela me entendimento, que amburi galhardamas mais ou menos o chasso que avilaças o Cristo. Que querdamas a minha conta, trimbeste paz, trimbeste chouchon, então avelo Cristo. Bom, não tinha vi lá, então avelo pós, então para ficar beijo, murechês tranquilo, que só naquela ficar beijo. Cadê conta amburi querendo ele também cai a Xena? Porque vamos... Peraí. Cai a Xena. Que ele nesse sábado resumissale praticamente. A Shilamamé se ameftar beijo para lá. Eu vim perguntar para você, Patrick, os próximos passos. Quais são os próximos capítulos, Patrick? E a rádio vai funcionar, Patrick? De segunda a segunda. Vai tribulação, Patrick, tu quer essa rádio? Pastor, a canai dúvida aqui em cima. Sostar eftaber de tribulação. Sostar 7 anos. Tinha simbologia se catei, quando há cada número, sostar o del pendar eftaber. Cai se ogor catar cada lá eftaber de grande tribulação. Por que 3 anos e meio e depois mais 3 anos e meio de que ele faz cessar o sacrifício? Ana mingogor catar cada que. Por que 7 anos? Carcavich telharel e buti de escatologia, vete no livro de Daniel. Ai. Escatologia, se o estudo do fim dos tempos, dos últimos dias. Dos últimos dias. Mas Daniel não está no Antigo Testamento, pastor? Só se ele dependendo para Apocalipse, para fim dos tempos. Daniel não é do Nabucodonosor, claro. Não é da fornalha. Exatamente, no Velho Testamento, na mas, Velha Aliança. E o que ele está falando de escatologia? Aizaro del revelissardales que cadonai. Vi essas revelação. Vi para Ezequiel. Então não é só Apocalipse. Não. Não é Tessalonicenses, não é Novo Testamento. Ezequiel livro também escatológico. Daniel se parte escatológica. Isaías, se parte escatológica. Onde o leão... O próprio livro do Velho Testamento, Gênesis escatológico. Gênesis? Gênesis 1, só sim. Gênesis 2, 3, caramotolo, e ele pisará a cabeça da serpente, só se contém escatologia pura. Perfeito, porque remete ao dragão. Remete para frente. Porque Apocalipse volta e fala antiga serpente, tá certo? É isso aí, pastor. Jorge também é cultura, pastor Jorge. Então, seca dalla livro, ingerena dela megalusão da escatologia no final dos tempos. Porque tudo se arremete, na verdade, o plano da salvação que é que dar o dele. Só gosta de salvação se escatologia. Só de salvação você quer de potruchul numa lascivalidade indefinida. De cagou de chavelo Cristo para peixe cangeri, aí ninguém me te anase alusão onde amarocherou, onde amaroguindo, o traio caiu duito a vela mele Cristosa.
que a gesso si chinas, bichinas, jazandogal, boldas, aí canavassa andorraio, jassa te chinas, jassa te bichinas, jassa te queras, a vela me problema, guindo, te cuidis de família, te barará chavém, te laza mengeboriá, te chinas propriedade. Então, cada se saca enguerela me, e guindo de escatologia, se só a vela marotraio le cristosa. É verdade. Cadê se tinha escatologia? Só se os primórdios da salvação. Aí cara não teria de três hectares escatológico. Do momento que três de Cristos. Que é primis de Cristos, só acodiesse, diz, que é parrudo tiro traio, que enguerel tu mais pache dele, te diques mais budo no final do tempo, cai o próprio dele, é o próprio assunto do revelil tu que André tiroilo e veselia cai a vela tu, te dastiste a vez ande codo foro, ande codo tan, cai si o Cristo e cai si o dele. Amém? Amém. Eu acho que nós fugimos um pouquinho da pergunta. Volta dos 7 anos. Volta dos 7 anos. Meu marquisardem vai carcano, mas mestre meio raçardou. Daniel Canamotola. Enquanto isso eu vou compartilhando das aqui, 70 semanas. Vai, Cotetelha da escatologia, cotetelha ele estuda a respeito que cada eftaber. Cada lá eftaber, que se e tribulação que se teve André ando traio le genengo que se te achen notificações. Cobranças. Que se te achen aí que se te na campa para tribulação. A cana o chachimosa me tribulte primis le Cristos te mantissa me traio fiel e devles que traiam de santidade, que é motor que com santidade se dedicasse ao devles, do momento que dedicasse ao devles, André ne mo traio e tudo que é o devles, André ne cho traio e tudo que é o devles anemã e medicava o devles ande tudo, que através da santidade de que é devles, ando traio tire pralesco, e dicolo dele André ande tudo, que e chachi santidade, que trailo manush, sem a qual ninguém verá Deus, tutte le rese ande ciri santidade ande ciro percorrerte di chiesa de vles andre ande tutti. Saro del direcionil tu, saro del ingerel tu, saro del ingerel cirogindo te trais uvek e traio kai duriares o bezer, aí o bezer socio, o bezer se bilashimosa, carantelereste duriares o bilashimosa, inveja, intriga, o problema, aí telereste di chiesa, aí telereste pires, sarcamelo del te pires. Certo. Pastor, estou pensando com o Bebron, fugindo um pouco do assunto, saímos, entramos em santidade. Estou pensando que a santidade, se o manush, tributo é vel suinto, te darei te de que ele devles. Aí te de que ele devles no final. Numa via santidade, se ele genete de que ele devles ande tudo. Claro. Cada se budo importante em bari frase. Pastor, o Daniel, vou almoçar o profeta Daniel. Vou almoçar que a vila leste e ganjo cadê essas vai visão sas aí vou declarar que de andavriam minha cai vossas vão treinas ande Babilônia aí vou declarar que ji caiavel o Cristo o Messias gelaças em avar desta em a semana, certo? Essa é a raiz mais ou menos dessas 69 semanas. Cai se canareceu. 72 semanas, né? Acho que é 69. E a última 70. Tem umas contas, uma mais, uma menos. Cai se cumprir o P cronologicamente, com exatidão. Ele berchar, suaco semana simbolicamente, servir a vilaças berch. Que dele estar lá, 400 tu ber, que se e vinda basca na cada o Messias. Exatamente. Numa que cotar faltilei que semana. Ei. Aí bocodome puslem catar se e raiz, a origem dessa última semana da grande tribulação. Porque essa última semana ela ficou em aberto. O Cristo havia lá, cumprir sardá pescou propósito, pescou ministério.
Um lá palamende, o outro Cristo show. se encaladou para Palúmia. Aí, Havia o assunto do havia o assunto do que é convencido ele bezerrales catar o bezerro. sim. Aí, na era da igreja, Penenegagê Acará, que se inaugura a nova semana, mas ela se cumpre de fato na grande tribulação. Aí se está berch literal. Acaná sostar sasca de pausa, sostar chudam tomanglenca de última semana, que sim na grande tribulação. Aí cachá semana se literal, se é que semana 7 dias, se é que semana eftaberch. E cronologia, a metraís ando Cronos, né? Cronos. Aí o dele se Kairos. A mari cronologia te batil com o Kairos ledevlesco. Né? Então butivar a mesma vez butivar te dedicas pelo estudo e pelo colar, principalmente a mena essa teólogo de sarcel gajete te massa que se levar estudo e que se levar dedicação. De quem pengotraio o pegador? De destin, principalmente usina e a cabalista, bud numerologia, te destin te marene e sentido de a catarcial e buchar. A mim são pregadores da última hora, os pregadores do telhado, né? Pregadores da última hora, os sentinelas, que preguiste dastiste a rebatis várias casas, andavas dos manos que te dastiste tasles podrom. Saramel rom sam geneca inayame que de ti estudo aí que de ti experiência te dastiste te aprofundissa me budan de letre numa sojanase que se ritza se catare bisbilhotamento, que é bisbilhotice, curiosidade e Bíblia, né? Então, cada ela me diz complicado de intrisa de tese, de base com propriedade, aliás, com propriedade que a mulher firmis com A mais B e buti, aliás, sendo que canaqueras suato aí canaqueras buti opral motas pecadi tese de arrebatamento, pecadi tese de final dos tempos, escatologia. Não, essa que eu concluí esses fatos. Escatologia, canapenas, não é firmeza pelate, temos não, cadiasse. Cacosse te acontecer, pecadiasse, que budbuchasse literalia, que é muriles pela literal, aí budbuchasse alegoria, André de Bíblia, que aí alegoria, aí numerologia. Então, não é missar motas. Provavelmente, motas a cada lá, que aquela está ber, se te vem literal. E 70 semanas de Daniel, sardinessa lá, que te dinan 70 semanas, a dizer que chance estar semana, ande ber se estar verdade tortou, panho desta 2 semanas, fechil pe o ber. Então quer dizer que teve lá essas 70 semanas, vi lá essas ber está baixo. Aliás, então na tu e direção tem desse concretização temos não cadias. Chelik se é difícil, né? Principalmente que amaru Cronos se diferente que trocar Kairos. Pastor, me puxar o sacador. Só estar. Já tinha estupendando vorta cana. Bud buchassi literal, bud buchassi simbólico, cai querendo analogia, André de Bíblia, ainda mais em Apocalipse. Aí sartenachas, cataria alegação, cai querendo engajar diabo. Não. De grande tribulação, tia vela chati. Tia vela literal. Tia vela buti simbólico, é uma coisa leve, tranquilo. O céu é aqui na terra, o inferno é aqui mesmo. Vocês estão literalizando demais o que Jesus disse. Sostar, o Cristo pendar para arrebatamento, aí me camal te puxar o duito, serviço e dinâmica que o arrebatamento, o Cristo a ver, inguerel dopagem, inguerel ciano, o duito palha ver, segunda vinda e tudo mais. Mas é literal mesmo a volta de Cristo.
As pessoas vão ver o arrebatamento, as pessoas vão passar pela grande tribulação, Kodolaka e Tipachampe, Kodolaka e Tiachunena, Kavorba Juvini Devleski, ou vão burilem, cadô pressuposto, não, é simbólico, o céu é aqui na terra, Naibuti Mailashido que sejas pegmora, testares que diriorim, tequeles, terraço que machou, pecou, Naibuti Mailashido que sejas pegabial, teve selisto, cadô se o raio manuchesco, teve o teco família, te assastire genentes, a palexínia, aí palha vergene penem não, o inferno catepepu, se nai tchatches literal, o inferno se cacou, cai jazamenugal, cai patis, cai rastino, roli cataregagê. É literal mesmo, a volta de Cristo, tudo isso que a gente está falando, grande tribulação, arrebatamento, se acadou, sim, literal, tchatimou-se. Então, Patrick, o dos mano, camel, te corrarel temes, aí tolandecador rojaimos. Por motivo, camel te não deste godi que existe o tchatches raio. O dos mano, ultimamente, vou ter dado em Calavel, se há o foco. Aí, metradem para o grupinho, me guiou que tu de clã Vitus, bugené de cliné, que satanista montou bom, vou entrar no inferno sambando. Que lá vai estar o Martinho da Vila, lá vai estar o Zeca Pagodinho, e vão fazer Alcione, vão fazer um pagodão. Então, só se querendo no inferno, tem misil que butilashi, que vai ser uma coisa fantástica. Aí sendo que mostrou a Bíblia que o inferno vai ser tribulação, ranger de dente, choro, onde o fogo não apaga, onde o verme não morre. Cadê-se o inferno? O inferno se etancai, chicames, tirou mais gore dos manos tejalcote. Chicho mais barulho inimigo chicames tejalcote te patilpe. Aí a diez bugené, já nem só querendo. Que isso, o inferno vai ser uma coisa legal, lá vai ser só calor, vai dar para fazer um churrasquinho, vai fazer churrasquinho. O dos manos se te querer o churrasco na codolagem que se te já nem chatele. O inferno se literal. O cheri se literal se. O cheri tá o inferno se mais real do que só traiu meta tua diz. Mais real do que se assogou de acontecer pecar cá, o cheri tá o inferno se real. Só estar o del penel, aí canal del penel, o del chico ravel. Pastor. Havel o arrebatamento, pexel. Havel é bari tribulação, pexel, certeza. Só está se acadou se pendou para dele, aí cadô servil de alerta, manga e tuque. Te dastis, te mete e tu, esquepis amarotraio, aí te dastis, te esquepis, mais bute genente, só dastisa, te preguis, te mutasnem e te dastin, te nanjanam do inferno, só está, o inferno se o tanca e chica mes, chipe tirou dos manos que a camel tem calavel, tirei a cá, chica mes te jalcote, só está, a vela, choro e ranger de dentes, cote cai, o fogo não se apaga, o verme não morre. Vai ser um lugar horrível, terrível. Cadê se tchachês? Cadê na caixa literal? Pastor, a maior demonstração do que vai ser no inferno é a grande tribulação. É o princípio do inferno. É o princípio, é a porta. É a porta, a entradinha ali. Lá você já começa a sentir o cheiro de enxofre, você já começa a ver o sol queimando um pouquinho mais forte. E como você já estamos indo para a parte final, pastor. Guilherme estava deixar aí por uns minutos, nem parece, né? Gostoso bater papo, né? E falar de Deus é uma coisa fantástica. Já nasce que grande tribulação se teve ali vrâmia de perseguição, e vrâmia de ira, de rolim, e vrâmia cai Timaya vela camlimons, cai Timaya vela, e gene parou anda canicasque. Aí já nasce que o único meio já não tem esquepil penda cadon se tem querdolando Cristo, aí te ajuquerel e volta el Cristoski.
Aí, quando o arrebatamento, que se velo Cristo, que se pergunta, que quer de manhã, pastor. Vou ver por data. Aí você tem esquepil quando lá manushen, que pachana deleste. Certo? Pastor? É muito questionado. A canaca de volta, purvo, vou sim. Visível. Se a lume se te diquel. Aí é duito volta. Se visível, se a lume se te diquel também. Cadê se morre dúvida, aí pachau que se dúvida também catar bugené. Só estar se neste versículo é que penene todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. A cana, cada se ande por data, que a vel volta esquepil, el manushen, aí aquela vela da grande tribulação, onde duito data. E por data o Cristo vete avilou. Ah, sim, você está falando do pré, pastor. O pré do pré. Por data o Cristo avilou, mulou potro chulo. Shinadau skepimos saboreng. Cadê? Se ao tem caisas cote declinei. Aí cá no Cristo mulá potro chulo. E que teologia motol que tribusarda via iriate avel te contemplil. Te diquel que o chavle devles comerelas potro chulo. Caste te sia e lume a janel que o chavle devlesco e Cristo, o chavo el devlesco Cristo, merelas potruchute, destil devels que pimonsal lumiak, por vodata. E duito data, canavela, motol que vochare se la pepu. Por uma vela pel núveria. Que acontece te malado o pesque cangueriaça. No arrebatamento. Vou ver o pedopajodrom. E tima o está vel vou peca de pu. Aí é cangueirim. E cangueri se tem crelo. Sai de cena, a igreja sai de cena. Tem malado le Cristo sopra o penúveria. Boco de abucho o arrebatamento. Arrebatamento se butica aí. Arrebati tsirdes lá. Chorezla, tsirdes lá. Encalaves lá. Tipo que sequestro. Sequestro, relâmpago. A verdade, cote malado. A meca primissardam el Christos. Aí te vassa juvinde. Te vassa juvinde jipe kododies que si te velo Cristo palapete cangerive te duito data já satar ande corpo glorificado a canate gela mayanglal pale também maladas le Christos a sostar pale ando raio site jas kodolaka e primi sardinele Christos kodolaka e ti primi sardinele Christos a juquereno julgamento ande tanque bucholeski Seio de Abraão. Não, seio de Abraão é Cucaveira. Geol. Sheol. Tu pendes para Hassardé ou para Hassardé? Hassardé, Sheol. Para Hassardé, que é Juquereno. E o julgamento. A verdade? A cana, Cucolaca, vece primi sardinel Christos, vece sia no plano catalusque pimosco, do lá se tem malado no Christos, no arrebatamento, que tinha quem para a segunda tribulação, para a tribulação. Entendi. Então, Cucolaca é naquela para a tribulação. Vamos colocar uma linha do tempo, pastor. A vela e o Cristo a vela para cangueirim, sequestrile cangueiriá, numa voavel penúveria, aí el cangueiri já alta lesa. A cana, se há lume de que ele codou? O arrebatamento? É. Claro que tu a vez a carcar, meia vava carcar. Tu jaz, meia chau, tiri cal que galan? Tá. A cana, se há lume de quem é devles, de quem é o Cristos? Por raio? É. Claro. Tá, então beleza. Cadô se eduito data que purva vilou, cana vilou pecachapu, mistou. A cana naquele vriamia da grande tribulação eftaber. Certo? Cana delgata cada life taber. Que se te jan, cucolaca e a chiline, aí potinine pesqueira tessa. Entendi. Então, codolaca e a chiline, pepu. Que pare. Se te avele e incrível que pareça, o assunto do Ronai te vele em calado. O assunto do José te achel, só estarvou o único se que é convencil, el bezerrales cataro bezer. Então, te dastil te vele que pale cachar butica me bister de lamtetas pale ande bari tribulação se te vels que pimos que te motola no apocalipse que João declara que a vilinei multidão aí puxel aí motolas que cada lá vilinei anda bari tribulação
Kodolá kaichi primi sardine marca e kodolá kaichi primi sardine te querene voil dos manochi koteveci primi sardine il devles primi sardine il Cristosa e primi sardine que se bezechalea e tribules que pimos. Aí o único que é convencido bezechalou cataro bezech seu assunto do. Tá, então na grande tribulação se te achei Vriamia, Eftaber, de perseguição, anticristo, marca da besta, provavelmente terceiro templo de Salomão, sogod de citática, a última tentação da humanidade, penasa cadia. E servi, te sardem, cada puterdemo programa, Mateus 24, 21, tempos como nunca houve na terra. A canavon, cai a chilinepe grande tribulação, vão trubulte convincimpe, o assunto do cajutile, aí vão pontinei pengueira tessa, a cana tima veniskepe para rater Cristos, para lengo próprio sacrifício. Moton que na cline cai a vencia pesqueira tessa mangue injustiça, não é? Tá. Na claca de Vriamia, Eftaber. Aí é velo milênio. Na claca de Vriamia, Eftaber. Mas pela cronologia, o dito atributo é velo milênio, né? Não, mas milênio é depois ainda. O Cristo palham boldel te deu juízo com anticristo, com Satanás, te chudele ande paga, ande yaga. Anto já velo milênio. Aí amém, só que razamém de Renisa lá. Cristosa. Não, só que razamém de cada life taber. Mas já te pesquio. Cai já. E disse-lhe Pedro, vou pescar. Já te pesquio. Já te pesquio. Ah, pastor. Cada life tá berch, cadíssimo ruim dúvida. Cada life tá berch, cai si é grande tribulação que te pepou. Só que raça a meia cangri cai si te avazando raio. Só se tu mais achou putido que isso te adoriste, glorifiquiste, barareza e talvez pachadelo. Vai ser uma enorme celebração. Claro, só o vekerdam. Nai tavele la chardia bariceia, cai a vossa mim. Cote. Fala com chacinha, de vez em quando já se pesquisa, mim. Mete tu te mais tribulame de teologia, te mais tribulame. Nai, o barão teólogo, com o próprio janelo papeste. Te mais molcante. Te mais tribulacante. Só estar cote, prinjanaça. Só a dias de casa para vislumbre para que motaça para que glinda, né? Cote de casa les face a face, muito moço de casa les. Acabou aí, os 7 anos. Face a face. Face a face. Acabou os 7 anos. O Cristo palha vela, cana. Numa que vou vela, cana trito date. Te del crise lá no minha, aí te querer um novo céu, nova terra, cadê o milênio? Cadê inaugurar o milênio, jogar Satanás, lançar ele no lago de... Ou ainda não, porque Satanás volta depois do milênio. Isso já é um tema que nós temos que para próximos programas. Só ser penal aí puxar o cadô. Maro pralo Cristian era moçardamente que até aí fica também depois estúdio. O Cristian não vale que o Cristian Silas é ver professor. O Cristian Silas é professor. Ele as iniciais do nome dele. Aí. Não. Ó, as iniciais do meu nome é PC, Patrick Caldeira. As iniciais do pastor Jorge é JH, Giorgio Durovic. Do professor do Christian se chama GPT. Cadê a Vou querer dar uma pergunta. Fala para nós, após a grande tribulação, como será o reinado de Cristo na terra? A derrota de Satanás e o juízo final. Que te ramanglar? É só isso, viu? Numa tribula bem mais do ichaço. Para começar a falar. Para começar a desenvolver uma ideia. Mas tá bom, foi bênção na Izedevleski, Bari... Pastor. Bari Vriama na clama de presença de Vleite. Como fugir da grande tribulação? Eu quero fugir dessa grande tribulação. Você não tem como não, Patrick, você vai passar. Só outro dia, nem te acusação, Eric, Dick. Repreendido outra vez, Eric. Como fugir da grande tribulação? Como fugir do inferno? E além de fugir, a mente de Cris Sardá numa igdar
Ai me crassa suato che te mai inglasso te tederaso programa. Budman uscencamente schepina da inferno, numaticamente paixão pachadel. Numacamente na cena da problema, numaticamente paixão pacha o solucionador de problemas. Como se apegar a esse Cristo? Como fugir dessa tribulação, desse inferno? O que fazer para ser salvo? Tem alguma obra que eu possa fazer? Tem algum sacrifício? Tenho que ir em algum lugar? Eu tenho que fazer alguma reza poderosa? O que eu faço para ser salvo? Para eu ser salvo dessa ira vindoura, dessa grande tribulação? Te estilo manush, te nasceu catarca do problema. Te nare selca do baio, te nare selca da la buchaca manush, numa e buchisi. Numa e dromsi. O drom que é penel pesque o Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Numa cadessa motodan patriquinai, te rodas el Christos te dastiste na chasa na problema. Numa terodas el Christos sostar que camas te volisleski, que camas te vas pachaleste, que acima de tudo o camne mosca se cada o Cristo pamende a metribulte se cavasles palpali paleste. Cada sarvolisar da avó amém, via metribulte volisles. Nai, porque Deus amou o mundo, nós também devemos amar a Deus. Porque Jesus nos amou de tal forma que dape, caramotolo do Isaías, o Cristo, caramotolo o dela, e quem enviaremos, aí motolo o Cristo, envia-me a mim, e eu irei. Aliás, cate dicho pe camnimos que sim, fantástico. Aí cada camnimos trebulvia mete se cavas. Não te nachas catar o problema, catar parra, catar iag. Não. Numa tenachasa ao encontro le Cristos, com pai camnimos, que se cavas para dele. Aí nada se cavas e camnimos de interesse. Que cada se camnimos interesse. Volivto que dastiste desma, camalto que dastiste peresma composionari, volivto que dastiste escapismo da problema. Não, me volivto que camalto val pachatute, sostra sentiu necessidade que tiri presença, sentiu necessidade que tirou carinho, que tirou afeto, sentiu necessidade te val pache pachatute, sostra queres mangue mistou. Queres mangue mistou te val pache pachatute, queres mangue mistou te dastiu te avel macado encontro. Na que volivto que sostra dastiste desmavare, isso não. Não é pelas ruas de ouro, não, pelo mar que brilha como cristal. Não, e nem para fugir daquilo por que posso ter passado, não. Numa meca mal te val pachatute, sostra si mangue drago, si mangue misto, querer mangue e veselia barica na sem pachatute, regozijil pe murial mandetute, muroducho que se mande, se as necessidades te velas cada encontro, cada panglimos, andreando Cristo. Cadê seu chatimos? Te traiu ande santidade, te dastiu te quer da igmanus melachou. Numa traiu ande santidade, te dastiu te querav kodo sociando ilole de vlesko garado mangue e egzeg encontro que saciil